Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e sou um super mega fã do Brasil. É isso mesmo, eu sou um super fã do Brasil. Eu sei que estive agora mais uns dias ausentes aqui do canal, mas não me senti muito bem, andava cansado e não só, talvez o frio ou qualquer coisa. Tinha assim o corpo um pouco quebrado. Agora parece que já tudo voltou ao normal. Mas voltando aqui ao vídeo, hoje temos aqui um vídeo que se chama Encontrar um diamante de 25 mil dólares no Brasil. É um vídeo do canal do Richard Rasmussen. Eu penso que é assim que se pronuncia o nome, porque eu já vi este Richard noutros vídeos, ou já vi vários vídeos do Richard onde ele fala sobre animais do Brasil, sobre a flora e a fauna brasileira. Nunca vi nada aqui acerca de diamantes ou qualquer tipo de garimpo. É isso que vamos ver hoje, por isso bora para o vídeo. Mas antes disso, claro, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe a sua sugestão. Garanto que este vídeo vai ser muito bom, pelo menos é essa a expectativa que eu tenho, relacionando com os outros vídeos que eu já vi do Richard, mesmo muito bons. Bora lá para o vídeo. Estamos no Rio Araguaia e esse povo todo tá atrás disso aqui. Quer ficar rico sem trabalhar? Esse não é o lugar para vocês. Nós estamos aqui buscando diamantes no Rio Araguaia. Vocês vão entender a guerra que é 10 metros lá embaixo, respirando através de um tubo num compressor, tudo escuro, só você e Deus por 2 horas atrás disso aqui. Um diamante. Mete um like, se você não está inscrito, inscreva-se, que hoje é a febre do diamante do Araguaia. Na busca por riqueza, homens sempre se sacrificaram para extrair de onde quer que fosse ouro, minérios e pedras preciosas. Não importa o perigo. Florestas, cavernas, embaixo d'água, se existe a possibilidade de encontrar o tão sonhado tesouro, eles dão um jeito de ir lá buscar. No programa de hoje nós vamos conhecer os garimpeiros que mergulham a mais de 30 metros de profundidade no completo escuro, no fundo dos rios, na procura de diamantes. Diamantes que podem valer mais de 300 milhões de dólares. 3 anos atrás nós tivemos a possibilidade de um diamante de 25 milhões de dólares aqui. Então, de um momento para outro, o garimpeirinho que chegou com bucho nas costas, como nós falamos, vira um empresário de 35% daquele diamante. Já vai deixando seu like, compartilhe, deixe seu comentário e vamos para mais um Brasil Biomas aqui no Cerrado, os diamantes do Araguaia. Bem-vindos ao Brasil Biomas. Estou com o seu Ivo, ele é presidente da Cooperativa Brasileira de Diamantes, CBD. Isso. A CBD ela é nacional ou é só local? Não, aqui? a CBD foi criada aqui. A CBD é a cooperativa daqui da região, foi criada aqui. Que são esse pessoal que trabalha com o diamante. O diamante, são parceiros os que Minera o diamante. Diamante, o objetivo nosso é o diamante. Hoje vai ser interessante essa história. Aí eu saindo fazer pesca aqui, eu vi que tem flutuantes, não sei se chamam exatamente assim. Balsas, tá? São todos empresários, né? Assim, empresário. Não, seria empresário. De um momento para outro. Tem gente trabalhando, é uma empresa. De um momento para outro, se pega um diamante, poderá pegar, que já saiu diamante azul, rosa, verde, lilás. De um momento para outro, pode ter, há 3 anos atrás, nós tivemos a possibilidade de um diamante de 25 milhões de dólares aqui. Então, de um momento para outro, o garimpeirinho que chegou com bucho nas costas, como nós falamos, vira um empresário de 35% daquele diamante. Que o mergulhador ganha 35% de diamante. Ultimamente, especialmente, a gente ouviu muito falar de garimpo, aí ficou uma coisa meio assim, garimpo é ruim, a agricultura é ruim, pecuária é ruim, a gente virou num ponto onde tá tudo ruim, né? Porque tem essa embalagem que Deus sabe quem tá dando, alguém que deve estar ganhando para fazer o contrário, exato, porque o mundo não tem ovelhas nesse mundo, ok? Todo mundo quer ser lobo, então a gente precisa entender, hoje eu tô a fim de entender como é, porque
a gente gosta de diamante. Não gosta de diamante? Você não gosta de diamante? Papai. Ah, você não tem um aqui no seu anelzinho, um diamantezinho? Não, Não, tem Dani tem. um brilhantezinho, um brilhantezinho. Alguém tem que minerar o troço, mano. Não suja assim, geração espontânea. Alguém vai lá e tem que explorar. E hoje nós vamos entender como essa exploração funciona, esse garimpo funciona. Obviamente, se esse homem tá aqui é porque é feito totalmente de acordo com leis, regulamentos e licenciamentos que tem que ser feitos, que não devem ser nada simples. E pro cara tá operando aqui bonitinho e legal, certo? Legal. O garimpo de diamantes nessa região surgiu na década de 20. Com a escassez da borracha na floresta, houve uma crise e os seringueiros tiveram que buscar alternativas para repor a renda da borracha, que já não tinham mais acesso em quantidade nas matas, especialmente pela competição da borracha da Indonésia. Os seringueiros, ao caminhar nas margens do rio, começaram a encontrar nos cascalhos pedras de diamantes. O mais valioso são os coloridos. O diamante tem 70 e poucas matizes. O mais comum, o mais apreciado, entendeu? É o incolor. Translúcido, sem alguns deles vem carvão dentro. Quando nós temos quilate, o que é quilate? Quilate é assim, 5 quilates é 1 grama. E o preço dele é o que é por quilate também, não? É por quilate. Deixa eu ver. Eu agradeço. Eu agora vou lá conhecer um dos seus cooperados e vou ver como é que funciona na prática tudo isso que falou, o que o senhor falou. Lembrando que assim, cara, é um trabalho, agora ainda tá um pouco mais sofisticado, eu penso. Lá atrás, cara, com o equipamento que tinha. Tudo na mão. Você quer dar um diamante pra sua noiva, pro seu noivo? Então, alguém tem que buscar esse diamante. E são esses caras. Saímos mais uma vez para o rio Araguaia e logo avistamos várias balsas usadas para a extração dos diamantes. Ô, Divino, mas o Divino tá chique demais. Divino Catalão. Ó, Divino Catalão, é isso? É o homem do diamante? Olha, nós procuramos ele aqui no fundo do Araguaia, né? Cara, nós vamos entender hoje uma operação muito interessante, porque eu não conheci esse trecho. Olha, é o que eu conheço o Brasil, hein? É toda essa infraestrutura que a gente tá vendo, que a gente viu aqui em cima no drone, é sua, né? Tem uma casa ali que é uma cozinha. Eu preciso conhecer o processo de começo até o fim. Você me ajuda? Sim. Onde começa o investimento, primeiro, que não é barato. Isso, sim, claro. Não é uma coisa assim, tem um investimento, claro. Muito a exploração de diamante precisa pagar a conta. Se não pagar a conta, não fecha a conta. Sim, sim. Certo? Certo. Graças a Deus, sempre tem abençoado, todo ano a gente salva, né? Você começou pequenininho, que nem a gente passou por uns caras menores aqui. Você começou daquele jeito, para chegar nisso, como é que foi? Sim, comecei pequenininho, né? Cada ano a gente foi aprimorando, né? Ganhando um dinheiro no fundo do Araguaia e foi investindo no maquinário. Então a gente foi modernizando mais um pouco, entendeu? Mas primeiramente com o lucro. Começa mais, exatamente. Começa mais simples e vai expandindo. Hoje você já é um caso, acho que você tem mais de uma infraestrutura dessa, não tem? Você tem 2 pontos de trabalho, ou seja, você é um cara dentro desse segmento que eu posso chamar um cara de sucesso. Posso dizer isso? Correto. Aonde começa o processo todo? Uma mangueira com mais de 30 metros e ligada a um motor. Ela fica no fundo do rio. O cascalho é sugado do fundo do rio e ele é levado para um tipo de esteira. Meus amigos, é assim, eu estou a ver o vídeo e estou a divagar aqui um pouco. Para além das lindas paisagens aqui junto a este rio, vocês já viram a riqueza? É que não é preciso furar o solo, não é preciso fazer nada a não ser mergulhar, como é lógico, e ir lá aspirar, entre aspas, o fundo do rio para vir estas pedras para cima. Mas já viram a quantidade de minério e a quantidade de coisas ricas que o Brasil tem? Meus amigos, pense nisso, grande país. E só para vos mostrar que o Brasil é mais um grande país, eu tenho uma funcionária hoje que me disse que vai voltar para o Brasil. Ela chegou está aqui há sensivelmente 6 meses ou 7 e já vai voltar para o Brasil, só que ela cometeu um erro, vendeu tudo no Brasil para vir viver o sonho da Europa, e afinal o sonho da Europa durou poucos meses e ela teve que pedir dinheiro a pessoas que estão no Brasil para poder regressar. É triste, é triste, porque as pessoas vêm enganadas, vêm a pensar que a Europa é um mundo, é a tal situação que eu fico
pasmado e de boca aberta quando dizem Europa são países de primeiro mundo. Isso não existe primeiro mundo e segundo mundo. Vão a São Paulo, como nós vimos ali São Paulo, vão a grandes cidades aí, grandes, e não é preciso ser as maiores cidades do Brasil, e vejam que são países de primeiro mundo aí dentro do Brasil. Isso sim, tenham calma, vejam bem a riqueza que o vosso país é. Não sejam os típicos vira-lata, como muita gente coloca aqui nos comentários. Vocês valorizem, porque têm um super país, e aqui mais uma vez a mostrar que o Brasil é um super mega país, super rico. Muito, gosto muito deste tipo de vídeo, gosto muito do Brasil, como é lógico. Onde esse será processado. Como é que o diamante está aqui no meio e como é que você não... Aqui você já percebe, ó, tá vendo? O material pesado, entendeu? Essa máquina aqui trabalha, certo? Aí o material mais leve vai embora pro rio. E o material pesado fica aqui, né? E o diamante é pesado. Exatamente, que é o que concentra junto com o diamante. Isso aqui tem que profundidade? Que isso o material aqui? Pesado. Ah, essa é a ponta da maraca? Fica lá na ponta, lá. Essa é a ponta da maraca. Nós vamos mergulhar no fim, porque senão os caras vão falar que eu sou covarde. E, na verdade, eu tô com medo, pra falar a verdade, mas vou porque só não quero ser chamado de covarde nessa região aqui. Entendeu? E como é que você vai ver? Aí nós vamos ver que nós vamos pôr na peneira, lá no jogo de peneira, que vai no processo final, que você vai conhecer. Para uma operação completa, você tem 3 balsas, chama, né? Sim. Uma que é aquela da ponta, que é a cozinha. Isso, é um ponto de apoio lá. É um ponto de apoio. Essa aqui, que são os caras das rochas pesadas, sim. Que tem o guincho. É o mergulhador que fala que precisa de guincho aqui, tira aqui essa pedra aqui. Já tá lá o cabo de aço com um cesto, né, pra ele colocar as pedras pequenas. Ele que faz tudo lá embaixo? Faz tudo. Olha os dentinhos. Pensa que... Cara, que louco, né? É um outro mundo que a gente não conhece. Você compra um diamante. Ele veio pronto, aí você não tem ideia. Fala, mas que esse viado? Quanto custa 3 conto, 4 conto, 5 conto, diamante, 6 conto, né? Às vezes nem diamante é, né? Porque, por exemplo, qual a diferença entre um diamante e um brilhante? É a mesma coisa? O brilhante é uma forma de lapidação do diamante, é a forma mais tradicional, que é a lapidação Amsterdã, que tem 57 facetas. Ele é redondo. Aí isso depois, é o diamante. Esse é o brilhante. O brilhante. O brilhante. Ele vale menos que o diamante, não? Não, o brilhante vale muito mais que vai mais. Ele é trabalhado. E tem outros diamantes que é a forma de uma navete, a forma de um triângulo, de uma gota, Essas são outras lapidações. Na verdade, eu falei uma bobagem tremenda, porque assim, o diamante não é só utilizado para enfeitar pescoço de mulher ele é utilizado hoje ele é usado em um monte de coisa diferente, diamante. Na indústria. Na indústria, um monte. A gente fala assim porque é a forma que nós, burros, mais conhecemos. Mas assim, tem uma utilidade de diamante gigantesca, cara. Tudo que depender do atrito, o eficiente é o diamante. É um atrás do outro, é isso? Um fica 2 horas, outro desce e fica mais 2 horas e por aí vai. Se eu tiver um diamante de 100 gramas ou tiver 100 diamantes de 1 grama, o que vale mais? É 500 quilates. 100 gramas de diamante dá 500 quilates também, de diamante de 1 quilate, vale mais aquele porque é raridade. Dá pra se aposentar. Por causa da realidade, dá pra fazer uma vidinha boa. Vamos entender como eu mergulho? Eu vou mergulhar. Tô pronto. Mergulhar com compressor é muito arriscado. Para respirar se faz muita força e quanto mais fundo você vai, mais difícil fica. A água é turva, completamente escura lá no fundo. Você não enxerga nada. Para chegar ao fundo, eu uso a mangueira como guia, mas eu não consigo ficar muito tempo lá. Esse trabalho não é para qualquer um. Meus amigos, imagine que o compressor cá em cima, em terra, ou na balsa, ou como se chama, avaria. Como a 30 metros de profundidade não é fácil regressar cá acima, mesmo sendo puxado assim muito rapidamente. Eu acho que tinha um pouco
de pânico. E depois é assim, você mergulha e vai para a frente. Quando começa a ser puxado, você é arrastado e depois começa a subir. Eu não sei se gostaria muito deste tipo de mergulho, mas lá está, 30% ou 35% do diamante já vale a pena o risco, digo eu. É um mesmo. Eu permaneci menos de 5 minutos lá no fundo e começou a me bater um desespero. Pensar que esses caras passam 2, 3 horas nessa atividade. Mano, surreal. Parabéns. 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 Aí é mergulhador de caverna, brother. Tá manso ou não? Ah, esse é por isso que fica manso, é? É. Os brabão ficam mansos, né? Depois deixa duas lá embaixo. Mais que isso, porque você depende de quem tá aqui em cima. Você depende de quem tá aqui em cima. Você é brabão? Agora você mergulha lá, brabão, que você tá na minha mão aqui. Quem tá com a maquininha aqui sou eu, tio. É uma criança, é um anjo. É uma criança Johnny Walker? mesmo na mão. Não, você foi uma criança na mão dele. Que acabou o monstro, acabou tudo. Acabou, tem pra na mão não. dele. Geralmente o diamante está aqui no centro, viu? Concentrado nesse material se mais for escuro. grande? Para nós escrever a forma, para fazer diamante aqui. Caneta pra escritar. Você vai ficar Vai escrever, escritar. Porque às vezes o diamante chega por baixo e você não vê, né? Ah, você tem que abrir tudo aí. Isso, abrir tudinho. Mas deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você mergulha uma vez só por dia, então? Um pulo de 2 horas, 2 horas e pouco. Por dia. Porque depois você tem o trabalho, você demora mais aqui do que lá embaixo. Isso aqui é praticamente 2 horas para lavar um balde aqui, 2 horas. Um balde desse? E quantos baldes desse você tira numa... Às vezes tira 2 por dia, 5, 6 por semana. Você pode passar dias sem encontrar nada ou não? Passa meses. Já ficamos aqui de 50 dias só limpando sem pegar nada. Pegava pequenininho, né? Mas no futuro mesmo era muito trabalhoso o garimpo aqui. Um vidro isso. Um pedacinho de vidro. É isso? Isso aí? Esse não, esse aqui. É assim? Vem desse jeito? Desse jeito. A natureza manda dessa forma. Todos esses homens, essa família, esse investimento tá atrás disso aqui. Todas essas pessoas envolvidas aqui, esse investimento para este produto final, esse minério aqui, o diamante. Cooperativa, quanto vale isso aqui? Quanto vale show? Isso aqui, então, deu 1,68. O que é esse 1 ponto? É aquele 1 quilate e 68. 1,60 vezes 4. Vezes 1,60 na qualidade desse. Esse 1,60 é esse, é o quilate, É, o vezes quilate. 4, o que é? $400. $400? Vezes 1,69. O que é esse outro O 1,60? peso dele dá não. É o nosso multiplicador de garimpo. Desde É um 1940. que você... É, um diamante de 1 quilate. Mas é uma coisa internacional isso, ou não? Cada um tem o seu. Um diamante de 1 quilate vale $400, em média. E ele $24 vezes 5. 5 hoje dá 5,40. É, 5,20, vamos pôr. R$5.324, esse aí, desse jeito. É o que você vende enquanto cooperativa. Essa pedra tem R$5.000. Mais ou menos. E vai para exportação. Exportação. Nota fiscal Tudo certinho, valor, na lei, bonitinho. Para você ter uma ideia, etc. se eu colocar a quilatagem menor na hora de fazer o Kimberley, que é o certificado de exportação,
que ter um puta de um problema se der diferença de peso e o tamanho da pedra. E aquilo atrás. Não. Aqui é só pra você ter uma ideia, né? Porque depois ele faz lá bonitinho. Divino, cara, sucesso, parabéns, obrigado pelo carinho, obrigado por vocês confiarem na gente, no nosso trabalho, de mostrar o trabalho de vocês. No trabalho de vocês. Eu fiquei de cara com esse mergulho, cara. Fora o investimento, porque aqui tem dinheiro, tá? Tem dinheiro, cara. Tem dinheiro aqui investido, tem maquinário, tem o custo de manter tudo isso aqui em operação, diesel, comida. De noite, de dia aqui pra dar assistência. Não, olha, cara, é algo que eu aprendi novo. Eu não conhecia e aprendi. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pelo tempo de vocês. Eu que agradeço a presença de vocês para divulgar o nosso trabalho, que é tão combatido. Primeiro garimpeiro, para todo mundo é bandoleiro. Não somos. Nós temos um trabalho. Não, tudo pai de família, tudo tem sua exatamente. Aliás, bandido aqui não tem. Os bandidos aqui são escarrados. São escarrados. Não tem certo? Deixa seu like, participe aqui da nossa família, se inscreva no nosso canal. Isso aqui é Brasil Biomas, tio. Isso aqui a gente cada vez entrando mais fundo nas emoções, na cultura e na biodiversidade brasileira. Respeita que é Brasil. E meus amigos, o vídeo foi esse. Respeita que é Brasil, muito bem dito. É assim, é muito, muito bom. Vocês já viram o investimento que é preciso ter para se poder extrair estes diamantes do fundo do rio. Eu não tinha ideia como é que isto funcionava. Um vídeo muito bom, aliás, eu vou sugerir mais este vídeo. O link para o vídeo original vai ficar na descrição do meu vídeo, para você passar lá pelo canal do Richard e inscrever-se e deixar também aquela super força. Muito bom, gostei muito deste vídeo e espero que você também tenha gostado. Claro, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe a sua sugestão. Brasil é lindo, Brasil é o melhor país do mundo, sem dúvida alguma. Então até o próximo vídeo, bye!